Então, continuando o nosso curso aqui, a gente vai falar um pouco da deontologia militar estadual. Então, vamos dar uma relembrada no que a gente já viu no código. A gente viu o nosso artigo 1º, certo? Que fala sobre o código disciplinar. O que vai acontecer nesse código disciplinar? Qual é o objetivo principal do código disciplinar, certo? Ela vai falar sobre os dois pilares, a hierarquia e a disciplina. Você tem que saber diferenciar a hierarquia de disciplina, é essencial. O que é a hierarquia? É a ordenação progressiva de autoridade em graus diferentes, cuidado que na prova pode colocar em graus iguais, certo? E essa ordenação se faz por postos e graduações, de acordo com o nosso escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência funcional, certo? Então a gente sabe que posto é o grau dos oficiais, graduação é o grau das praças, certo? Então, a gente indo lá para o nosso artigo 6º, certo? A gente vai ver sobre a deontologia militar estadual. O que é a deontologia militar estadual? É a ciência que estuda os valores e deveres éticos dos militares estaduais, certo? Traduzidos em normas de conduta, certo? Enfim, vamos dar uma lida na letra da lei. A deontologia militar estadual é constituída pelos valores e deveres éticos traduzidos em normas de conduta que se impõem para que o exercício da profissão militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum, mediante... Então, pessoal, você tem que saber na letra da lei o que é a deontologia. Ela vai falar dos valores e deveres éticos, constituídos pelos valores e deveres éticos, traduzidos em normas de conduta, certo? Para que o exercício da profissão militar atinja plenamente os ideais de realização do bem comum. Quais são esses ideais, essas missões? Então, a gente tem que saber diferenciar o militar do bombeiro, o policial militar do bombeiro. Qual é o principal objetivo do policial militar? Evitar que o crime aconteça. Como é que ele vai fazer isso? Através da preservação da ordem pública, do policiamento ostensivo. Se vir numa questão dizendo que ela faz o policiamento velado, está errado, certo? É o policiamento ostensivo, é o que está à mostra, certo? Então, através da preservação da ordem pública é a garantia dos poderes constituídos. Ela que garante o executivo, legislativo e judiciário. Já o bombeiro tem a ver com a proteção da pessoa, certo? Visando a incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade. Então, pessoal, a deontologia militar estadual ela é aplicada ao militar independente do posto ou da graduação, certo? Ela reúne valores, certo? Úteis e lógicos e valores espirituais superiores, certo? Destinados a elevar a profissão do militar à condição de missão. Então, aplicada aos componentes das corporações militares, independentemente de posto ou graduação, a deontologia reúne princípios e valores úteis e lógicos e valores espirituais superiores destinados a elevar a profissão do militar estadual à condição de missão. Então, no nosso parágrafo 2º tem dizendo: o militar do Estado prestará compromisso de honra em caráter solene, afirmando a consciente aceitação dos valores e deveres militares e a firme disposição do bem cumpri-los, né? Então, pessoal, quando a gente estuda o Código Disciplinar, não é muito difícil. O nosso artigo 1º vem dizer para que vai servir, certo? No nosso artigo 2º vem dizer a quem ele se aplica, só o ativo da reserva remunerada, e quem não se aplica, certo? Dando um relembrado dos militares ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos, magistrados da justiça militar, os reformados. E no nosso artigo 3º vem falar um pouco da hierarquia, que é aquela ordenação progressiva de autoridades em graus diferentes, certo? A ordenação se faz por postos e graduações, e mais adiante ele vem falar da antiguidade e precedência funcional, chegando na deontologia. Chegou na deontologia, a gente chegando no nosso artigo 7º, o artigo 7º vai falar dos valores e o 8º vai falar dos deveres. Então você tem que diferenciar. Peraí, o 7º fala dos valores e o 8º fala dos deveres. A deontologia vai estudar o que? Os valores e deveres éticos. Então você tem que saber diferenciar. Então aqui estão os valores. Vocês têm que decorar esses valores. Não tem jeito, tem que decorar, certo? O patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, muito simples, ó. Aqui eu vou marcar porque a hierarquia e a disciplina, certo? Isso aqui é importante, ó, são os nossos dois pilares, certo? A organização militar estadual não funciona sem a hierarquia e a disciplina. Diferenciando hierarquia, ordenação progressiva de autoridade em graus diferentes, certo? Disciplina é o acatamento integral de todas as leis, todas as ordens, regulamentos e ordens de seus superiores, ordens legais. O profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem. Então isso aqui você vai ter que saber de cabeça. Isso aqui você só vai aprender copiando, estudando, revisando essa aula que eu estou dando para vocês, certo? Eu queria pedir agora para vocês, certo, que vocês
abrissem a apostila de vocês no nosso artigo 8º para vocês lerem comigo, certo? Por favor. Então, nosso artigo 8º vai falar dos deveres. A gente viu os valores, aqui vai falar dos deveres. Que deveres são esses? A gente tem bastante deveres, pessoal. Então, os deveres éticos emanados dos valores militares estaduais que conduzem a atividade profissional sob signo de retidão moral são os seguintes. Então, a gente tem vários. Abram a apostila de vocês no artigo 8º, por favor. Ok. Cultuar símbolos e as tradições da pátria, do Estado do Ceará e da respectiva corporação militar e zelar por sua inviolabilidade, certo? Então, pessoal, tem vários. Aqui eu pulei para o parágrafo 1º, mas eu abro uma apostila de vocês para a gente ler o restante. Então, cumprir os deveres de cidadão, preservar a natureza e meio ambiente, servir à comunidade, atuar com devotamento ao interesse público, atuar de forma disciplinada e disciplinadora, certo? Tanto com superiores quanto com subordinados, certo? Ser justo na apreciação de méritos e de méritos do subordinado, certo? Você tem que estudar isso aqui, porque isso aqui não fica a critério do professor, isso aqui você vai ter que ler e reler. Então, o mais importante, pessoal, está lá no nosso inciso 20. O que ele vai falar no nosso inciso 20? Abster-se do uso do posto da graduação ou do cargo para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Exercer sempre a função pública com honestidade, não aceitando vantagem devida. Então, quando ele fala abster-se do uso do posto da graduação, é você abster-se da sua designação hierárquica para você obter qualquer facilidade. Você se identificar como capitão, como major, como cabo para obter qualquer facilidade, certo? Isso aí você não pode usar, certo? Isso é um dos deveres éticos. E o mais importante, pessoal, é você abster-se desse uso de designações hierárquicas, certo? Em algumas atividades. Quando é que você vai ter que quando é que você não vai poder usar essa sua designação hierárquica, certo? Em atividade político-partidária, você não pode fazer uso das suas designações hierárquicas, a não ser que você seja candidato a um cargo eletivo. Em atividade comercial ou industrial, pronunciamento público a respeito de assuntos militares, certo? Salvo, é claro, os casos de natureza técnica. Ou exercício de cargo ou função de natureza civil. Se você estiver ocupando uma função de natureza civil, você não pode usar sua designação hierárquica, certo? Então é muito bom vocês olharem o inciso 20 e 21, certo? Então, pulando para o nosso parágrafo 1º, é muito simples. Isso aqui é muito fácil dar exemplo sobre isso, certo? Se você é militar ativo, certo? Ó, você não pode de maneira nenhuma exercer atividade de segurança particular. Ah, professor, eu vejo bastante. Inclusive, alguns amigos meus que são militares ativos, eles fazem segurança particular, ok, mas não pode, certo? Não pode exercer atividade de segurança particular, certo? Não pode tomar parte de comércio, certo? Ou administração, gerência de sociedade empresária, ou dela ser sócio principal, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Como assim? Você pode entrar, até pode entrar nesse comércio, se você for acionista, cotista ou comanditário, ou seja, você só entra com dinheiro aqui. Você não participa diretamente, certo? Então, militar ativo, certo? Isso aqui cai muito em prova, pessoal. Isso aqui é só o que cai em prova. O nosso artigo 8º é certeza de cair em prova. Ele cai e você vai ter que estudar, certo? Então, militar ativo, ó, é vedado exercer atividade de segurança particular, certo? Comércio, certo? Parte de administração, gerência de sociedade empresária, dela ser sócio participar, certo? Como cotista, certo? Acionista ou comanditário. Então, esse artigo 2º, ou esse parágrafo 2º, é muito simples de entender. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu sou seu comandante. Você é meu aluno, você passou no concurso, você virou soldado, eu sou seu comandante, certo? E, ultimamente, eu tenho notado que você comprou uma Hilux, está andando de cordão de ouro, relógio de prata, comprou uma casa de praia, comprou uma mansão nova em frente da beira-mar, você montou um cursinho preparatório lá na aldeota, comprou o Tiradentes. Então eu estou vendo que você está apresentando sinais exteriores de riqueza que não bate com o seu salário de soldado de R$ 3.500. Então eu vi que tem alguma coisa errada. Então eu vou fiscalizar de onde está vindo essa sua riqueza. Você está apresentando muita riqueza. Inclusive, pessoal, pode provocar a instauração de procedimento criminal ou administrativo, certo? Pode ser aberto até um processo regular para se
comprovar de onde veio esses seus bens de origem. Inclusive isso já aconteceu aqui na Polícia Militar do Ceará. Se eu não me engano, foi um soldado que comprou casa de praia, comprou carro importado. Mas o que foi que aconteceu? Foi provocada essa instauração ao procedimento criminal administrativo e comprovou a riqueza dele. Foi uma herança que ele recebeu, certo? E ele realmente tinha condição de comprar tudo isso. Foi por herança. Então, pessoal, pode provocar até a instauração de procedimento criminal ou administrativo para se comprovar de onde vêm os seus bens, certo? Aos militares do Estado ativo, os militares do Estado da ativa são proibidas manifestações coletivas sobre atos superiores de caráter reivindicatório ou de cunho político partidário, sujeitando-se às manifestações de caráter individual aos preceitos desse código. Então, o militar ativo, de maneira alguma, ele pode se manifestar sobre algum ato de superior, muito menos de caráter reivindicatório ou de cunho político partidário, certo? Nada de caráter reivindicatório ou de cunho político partidário é permitido. Inclusive, se você for fazer parte de uma associação, um exemplo, associação de cabos e soldados, você pode fazer parte normalmente dessa associação, desde que ela não tenha caráter reivindicatório nem cunho político partidário. Aí é vedado, certo? Então, e o inativo, professor? Note que aqui só é vedado ao ativo. E o inativo? Ele pode, professor? O inativo, pessoal, é assegurado ao inativo. Ele tem todo o direito de opinar sobre assunto político, certo? Político partidário. Ele pode externar pensamento e conceito ideológico, filosófico, certo? Desde que ele preserve os valores militares em suas manifestações essenciais, como a gente tem aqui, ó. É assegurado ao militar do Estado inativo o direito de opinar sobre assunto político, certo? E externar pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao interesse público, devendo observar os preceitos da ética e preservar os valores militares em suas manifestações essenciais. Então, falou em militar ativo, é totalmente proibido qualquer manifestação sobre ato de superior ou de caráter reivindicatório ou político partidário, certo? Já o inativo, ele já tem direito de opinar sobre assunto político, certo? Externar pensamento ideológico, filosófico e etc, certo? Desde que ele observe os preceitos da ética militar, beleza? Então, queria que vocês copiassem esse artigo 8º, porque isso aqui sempre cai em prova, isso aqui é de certeza, você tem que focar aqui. Então, chegando no nosso artigo 9º, pessoal, aqui é muito importante. Por quê? Porque como a disciplina, né, a hierarquia e a disciplina são os nossos dois pilares principais, certo? Você tem que saber diferenciar a disciplina de hierarquia. Eu já falei que a hierarquia é a ordenação progressiva de autoridades em graus diferentes, certo? E essa ordenação se faz por quê, pessoal? Pelos postos e graduações, certo? De acordo com o escalonamento hierárquico, certo? A antiguidade e a precedência funcional. Já a disciplina, pessoal, é o exato cumprimento dos deveres do militar estadual, traduzindo-se nas rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordem por parte de todos e de cada integrante da corporação. Então, a disciplina é você saber que você tem que acatar os regulamentos, as normas e as ordens, certo? Inclusive, eu sei que vocês sabem quais são uma das principais manifestações essenciais da disciplina: a obediência às ordens legais dos superiores. E ordens ilegais, você pode obedecer? Não. Somente obediência às ordens legais dos superiores. E tem várias manifestações, eu não coloquei porque são bastantes, e eu quero que você abra sua apostila. Quais são as outras? Emprego de todas as energias a benefício do serviço, a correção de atitudes, manifestações espontâneas de acatamentos dos valores e deveres éticos. Abram aí no artigo 9º na apostila de vocês, certo? Então, a disciplina, pessoal, e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos militares do Estado, tanto no serviço ativo quanto na inatividade. Como assim? Não importa se você é ativo, se você é da reserva remunerada, se você é reformado, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente até o fim da sua vida. Não importa se você é ativo, se você é da reserva ou se você é reformado. Mesmo na ativa ou na inatividade, o respeito à hierarquia e à disciplina devem ser mantidos permanentemente, certo? E ele fala da camaradagem, certo? Que é indispensável à formação, certo? E ao convívio militar, a camaradagem é essencial, certo? A civilidade, certo? Então, você tem que abrir no artigo 9º aí para poder dar uma lida na letra da lei. Então, pessoal, a gente termina essa aula aqui, certo? Vocês viram o conceito.
a gente viu os valores e viu os deveres, certo? A gente viu o artigo 8º que sempre cai em prova, o artigo 9º também sempre cai, que fala da disciplina, certo? Então, uma das manifestações essenciais da disciplina é a obediência às ordens legais dos superiores. Inclusive, isso aqui já caiu em prova e é muito importante, certo? Então, deem uma lida novamente, revejam essa aula, certo? Que é muito importante para vocês. Isso aqui que eu falei com certeza vai estar na sua prova, porque eu sei que essa parte é muito importante. Isso daqui é essencial, beleza? Então, um abração.